O Renato Gaúcho, o porta-lupe, ídolo do Grêmio, está em crise no Flamengo e isso pode impactar diretamente no futuro do treinador e na relação dele com o Grêmio. A gente vai trazer alguns detalhes, né, algumas questões que aconteceram nessa semana e vai atualizar para vocês nesse vídeo o que isso pode impactar, né, na relação Grêmio, Renato e Flamengo. Né? A gente vai trazer esses detalhes para vocês logo depois da vinheta. Bom, como já é sabido, né, por todos nós, o Flamengo acabou eliminado da Copa do Brasil na semifinal, perdeu para o Atlético Paranaense por 3-0 dentro de casa, né, uma derrota gigante do Flamengo para o Atlético Paranaense, né, que havia recém trocado de técnico, assumindo o comando, né, o Alberto Valentim, ele já conseguindo uma vitória né, gigante para cima da equipe do Renato. E o Renato, com isso, né, depois da partida, muita gente acabou não entendendo a proporção dessa situação, porque o Renato colocou o cargo dele à disposição. Né? Depois da derrota, né, por volta ali de 1h30, 2 horas da manhã, o Renato anunciou à diretoria que estava colocando seu cargo à disposição. E a diretoria do Flamengo optou por manter ele. Né? Então, assim, a gente pega, né, todo esse contexto, o Renato que tem, né, ainda no Flamengo um aproveitamento muito ok, né, um aproveitamento até considerado bom, mas que vem tendo uma relação extremamente desgastada. Né? Na derrota para o Fluminense, né, anterior a essa partida da Copa do Brasil, o Flamengo perdeu por 3-1 e a torcida do Fluminense gritava para o Renato nas arquibancadas que ele era tricolor. Né? Depois a torcida do Flamengo gritando o nome do Jorge Jesus durante o jogo contra o Atlético Paranaense. Então foi uma relação que se desgastou muito rápido com resultados pontuais. Então o Renato colocou o seu cargo à disposição e dessa forma a diretoria do Flamengo, ao recusar, assume, né, uma situação de risco ali, porque você tem o Renato com o mesmo discurso, inclusive, né, de épocas de derrotas do Grêmio que ele justificava e se justificava muito mal, né, em coletivas, né, se defendendo o grupo, assumindo, na verdade, a culpa para ele mesmo. Só que isso acaba gerando muito desgaste e a gente, né, torcedor do Grêmio sabe disso, porque, né, isso acontecia demais depois dos jogos, né, na arena, nos jogos fora de casa. Renato tinha muito essa justificativa pronta e esse discurso, por todo o contexto, não pegou tanto no Flamengo. Né? O torcedor do Grêmio teve muita paciência com esse discurso ao longo dos anos. Né? E no Flamengo isso não vem sendo muito suficiente. A torcida do Flamengo perdeu a paciência com esse discurso do Renato muito rápido. Com isso, ele coloca o cargo à disposição há um mês, exato um mês, antes da final da Libertadores. Né? Então, para a gente entender a proporção dessa situação, né? Há informações de bastidores no Flamengo de que a relação anda de fato desgastada, né? Bastidores muito confusos no Flamengo, e isso pode impactar diretamente no Grêmio da seguinte forma: Wagner Mancini tem contrato até o final de 2022, assim como o Renato. Só que o Mancini também vem de uma derrota grande, né, para o Atlético Goianiense. Né? O Grêmio perdeu para o Atlético Goianiense, uma derrota inesperada depois da estreia com vitória do Mancini sobre o Juventude. Né? O Mancini teve essa derrota considerável para o Atlético, né? Mexeu muito mal na equipe, mostrou ali que estava, de certa forma, perdido, né? Pareceu naquele jogo. E aí a torcida do Grêmio acabou tendo uma desconfiança. O que acontece? É difícil imaginar, né, até por conta de questões burocráticas, que Flamengo e Grêmio façam trocas nesse momento. Inclusive, é mais provável que o Flamengo faça uma troca nesse momento do que o Grêmio. Né? O Grêmio, afinal, tem o seu quarto técnico na temporada, que é o Wagner Mancini. Mas para 2022, quando os dois treinadores, teoricamente, têm contratos, essa situação pode mudar. Afinal, o Renato já não vai conquistar mais a Copa do Brasil, ficou distante do Campeonato Brasileiro, e se não ganhar a Libertadores, é muito difícil, por informações atuais, que ele siga no Flamengo, né? Que ele termine o seu contrato de 2022. Assim como o Wagner Mancini seguir no Grêmio, caso o Grêmio caia para a Série B, que é uma possibilidade grande hoje. Né? Infelizmente, a gente constata que é uma possibilidade relevante o Grêmio cair para a Série B. Então, essa união desses contextos, né, o contexto do Flamengo e o contexto do Grêmio, podem trazer o quê? Um Renato desgastado no Flamengo, né, com uma possibilidade talvez de assumir uma seleção, né, uma seleção brasileira
que muito foi circulada essa informação pouco tempo atrás, já mais desgastada também, né? Ele, de certa forma, queimado por essa oportunidade, afinal de contas, ele, né, pedia, né, um time de 200 milhões dentro do Grêmio, dizia que o time do Flamengo com 200 milhões tinha obrigação de ganhar, né, irritando inclusive flamenguistas e gremistas com essa declaração, né? O Renato foi muito mal nessas declarações lá ali ao longo de 2019, e dessa forma ele sairia com uma relação muito desgastada. Então, pouco espaço sobraria para o Renato, menos espaço do que quando ele saiu do Grêmio. Então, a relação dele com o Romildo Bolzan poderia, né, que é muito boa, né, ser um facilitador para o Renato voltar, quem sabe. Né? A gente quer a opinião sua e falar também que você acompanha, né, esse conteúdo. A gente está trazendo diretamente do nosso site, o Portal do Gremista, que você acessa aqui pelos links na descrição, assim como as nossas redes sociais. Você pode se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações e não ficar de fora de nada que sai por aqui no portal, né? 2 conteúdos em audiovisual por dia para você, né? Todo dia aí com muita informação do Grêmio. Então deixa o seu comentário, deixa a sua opinião aqui. O Renato seria uma boa de volta? Ou o Renato já deu o que tinha que dar no Grêmio, já se desgastou? A gente vê, né? Deixa a sua opinião também sobre isso. Renato já se desgastou de vez? Essa postura do Renato é irritante, né? Ele comete um erro com essa postura, porque é de fato, né? O Renato comete um erro com essa postura, porque a gente vê, né, que a gente sabe muito bem que ele irrita, né, gremistas com essa postura e também vai irritando o torcedor do Flamengo, né? O Renato vem sendo pouco amado aí num período recente, tempos difíceis para o Portaluppi. É isso, galera. A gente vai acompanhando essa situação. Tudo que você precisa saber sobre o Grêmio você encontra aqui no Portal do Gremista. Um abraço e até a próxima.